Olha, derrubou a decisão do STF em afastar da casa o deputado José Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, denunciado pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, classificou o caso como muito grave e diz que a decisão deve ser analisada pelo Conselho de Ética. Vamos lá para Brasília ouvir o Zé Maria Trindade a respeito desse caso. Bom dia, Trindade. Eu queria que você desse para a gente uma cronologia para o ouvinte, para o espectador que nos acompanha, entender um pouco com precisão essa situação do deputado José Wilson Santiago. Zé, bom dia. Salve, muito bom dia a todos. Olha, Edgar, é o chamado espírito de corpo da Câmara dos Deputados, ou a ética da malandragem. Roubar, praticar corrupção, injúria, difamação, podem. Agora, falar mal de coleguinha, não pode. Edgar, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados rompe o ano com 13 processos de cassação de mandato de parlamentar abertos. 13. Só para ter uma ideia, o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, tem 3 processos de cassação abertos no Conselho de Ética. Isso por ele defender o AI-5, por falar mal do PSL, coisas desse tipo. Também outros parlamentares que acabaram entrando em luta de disputa política com o PSL, como a Carla Zambelli e outros parlamentares. O Boca Aberta é um deputado que decidiu falar mal dos próprios colegas. Esses têm processos de cassação aberto. Quem roubou, como Gleisi Hoffmann e outros que estão sendo processados, esses não têm processos abertos no Conselho de Ética. Não tem mesmo. São 50 deputados que estão sendo processados, alguns já são réus e não tem processo de cassação aberto no Conselho de Ética. Esta é a ética da malandragem da Câmara dos Deputados. O deputado Wilson Santiago foi suspenso do mandato pelo ministro do Supremo, Celso de Mello. O argumento é de que ele poderia interferir nas investigações como parlamentar. Aí houve uma reação da Câmara dos Deputados, isso não pode. O Wilson Santiago é acusado de corrupção, de receber dinheiro na cueca-cofre, assessores dele recebendo dinheiro, provas, gravações, e também recebendo mesada de irregularidades praticadas. E essas são denúncias muito graves. Ele não tem processo de cassação aberto no Conselho de Ética. Ontem à noite, os integrantes do Centrão decidiram livrar a cara dele. E aí, o deputado Fábio Tradi, era o relator, avisou logo: eu vou pedir o afastamento, vou defender o ministro Celso de Mello. Foi chamado às falas. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, pediu para trocar o parecer, ele disse que não. E aí inventaram um novo relator, o Marcelo Ramos, do PL do Mato Grosso. Marcelo Ramos aceitou fazer este jogo sujo, este trabalho sujo da Câmara. Apresentou um relatório suspendendo a decisão do Supremo do ministro Celso de Mello. Só 170 dos 513 deputados, 170 de 513, é que votaram pela suspensão do mandato desse parlamentar com denúncias graves. Aí o que acontece? O Supremo não pode suspender o mandato, o ministro Celso de Mello pode entender que realmente o deputado Wilson Santiago é um perigo para as investigações e para o processo e decretar a prisão dele. Pode fazer isso. O ministro Celso de Mello pode decretar a prisão de Wilson Santiago, já que não pôde suspender o mandato. Então, esse é o raio-x, esta é a realidade ali do plenário da Câmara dos Deputados. O que me assustou muito foi o silêncio dos ausentes, mais de quase 180 deputados não marcaram presença. E quem não votou significa livrar a cara de Wilson Ramos, mais um cueca-cofre, viu? Cueca-cofre. Ô Zé, nós amamos você, Zé Maria. Cueca-cofre e o Boca Aberta. Olha, o Brasil... Augusto Nunes falou isso. Dá pra levar a sério ou não? O Brasil persiste com essas figuras folclóricas, pitorescas. O Boca Aberta... Esses são processados, os folclóricos. Ô Zé, qual é o potencial disso acabar gerando uma crise entre poderes? Muito se falou no final do ano passado dessas disputas, dessa queda de braço entre a Câmara dos Deputados e o Senado, com o Judiciário, o STF envolvido ali. Qual é o potencial disso gerar uma crise entre os poderes aí? Ou alimentar, jogar lenha numa crise que já está numa trégua, mas que persiste?
Olha, Edgar, existe mesmo alguns processos, alguns projetos apresentados no Congresso mostram claramente esta crise. Por exemplo, mudar a indicação de ministros do Supremo, colocar um grupo de juristas, tirar do presidente a possibilidade de indicar qualquer um. O presidente indicaria 3 de uma lista a ser definida por um grupo de juristas. Por outro lado, também tirar dos ministros do Supremo o poder de decisão durante o recesso do Judiciário. Sim. Porque no recesso do Supremo Tribunal Federal, o plantonista toma decisões em nome do Supremo. E, além disso, também o processo que impede, através de uma decisão monocrática, um ministro do Supremo tomar esse tipo de decisão contra um parlamentar ou mesmo contra um projeto que foi aprovado na Câmara, aprovado no Senado, sancionado pelo presidente e depois suspenso. É o caso dos juízes de garantia, né, por uma canetada de um ministro. Então, a crise já está ali em andamento. Agora, nesse caso do Wilson Santiago, a possibilidade é de que, se o ministro Celso de Mello entender que realmente ele é um perigo contra as testemunhas, contra o processo, decretar a prisão dele. Sim. Pode sim, o ministro pode decretar a prisão. Já que não pode afastar, vamos prender. E tem até o caso também, a jabuticaba brasileira, né, do deputado aí, que mesmo preso, saía para ir trabalhar e voltava para dormir na prisão, né, Zé? Vários deputados e senadores passaram por esse constrangimento, e aqui é normal, não pode falar mal do coleguinha. Boca aberta tá ferrado. Boca aberta tá ferrado. Valeu, Zé, obrigado pelo papo, pelo bom humor, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília, qualquer coisa é só chamar, meu camarada. Beleza, obrigado. Trindade é uma figura, né? Vamos lá.